sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria. Cante sempre a alegria, seu programa diário que ajuda você a ver e viver o cotidiano de maneira mais leve, com entusiasmo, otimismo e muita alegria. Comigo, Dr. Antônio Rodrigues. Que beleza! E no episódio de hoje vamos conversar com você sobre saiba usar. Assuntos de tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade, pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor-se de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Bora pensar, gente amiga. O tempo. Estas frases foram tiradas do livro Sinal Verde. Vale a pena você ouvir de novo as afirmações. Eu vou pegar apenas 3 que me chamaram a atenção, mas todas elas, com certeza, em uma delas você se enquadra. Portanto, todas elas são muito importantes. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade, pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Talvez você que esteja me ouvindo agora conhece alguém assim, que fica, às vezes, falando de um mesmo assunto o tempo todo. Quando não, fica se lamentando para alguém. Encontra alguém, lamenta porque perdeu o emprego. Quando encontra outra pessoa, lamenta de novo porque perdeu o emprego. E não olha para aquela perda como uma possibilidade de você se renovar, se transformar, de você buscar uma coisa nova. Gasta muito tempo e toma o tempo do outro também, porque fica só lamentando, quando na verdade, como ele diz, poderia estar se matriculando em algum curso, ou seja, estar se renovando para poder se reinventar, para poder ir em busca de novas oportunidades. Estamos recebendo já no consultório pessoas que vêm com esta queixa de terem ficado 1 ano e meio parados, segundo eles, que não fizeram nada e que agora perderam o emprego e não têm uma segunda opção. E começam a falar de depressão. A pergunta é: tiveram tempo para buscar alguma coisa? Tiveram. Buscaram? Não. Vocês se lembram? Sempre falei aqui no Cante Sempre Alegria. No começo da pandemia, as pessoas diziam que era um momento para estudar, para reciclar, para se aperfeiçoar, para pensar em si. Alguns pensaram, mas teve aqueles que não pensaram. Aqueles que desperdiçaram o tempo, que poderiam ter usado esse tempo realmente para algo para o seu crescimento, para o seu fortalecimento, e não fizeram.
e hoje estão chegando aos consultórios psicológicos e a queixa sempre é a depressão. Mas quando aprofundamos para saber a causa, foi esta dificuldade de não usar bem o tempo que teve para se reciclar na maioria das vezes. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Sempre ouço algumas pessoas falarem assim, eu não tenho tempo. Mas essas pessoas que dizem que não têm tempo, na maioria das vezes, são as que mais fazem coisas. Quer um exemplo simples? Você vai à costureira, ela diz para você que não tem tempo para fazer mais nada, que está cheio de serviço. Mas ela não se nega também. Ela olha lá o seu desespero, vocês são amigas, ela fala para você, deixa aqui, depois eu te dou um toque. E muitas vezes no dia seguinte já está pronto. Então, se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Tem pessoas que aproveitam todo o tempo livre que tem para buscar uma leitura edificante, para ouvir, assistir uma palestra ou uma pregação de um pastor, de um padre lá no YouTube, que possa acrescentar, ajudá-la em sua melhoria. E se aproveitar bem o tempo. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Você que está ouvindo o Cante Sempre Alegria hoje, conhece alguém que está passando por isso ou já passou por isso? A pessoa que fica falando que sonhou com isso, que sonhou aquilo, mas que seus sonhos não deram certo. Mostra-se sempre desiludida com tudo, com a vida. Mas o que ela fez de concreto para que aquilo que ela queria que se tornasse realidade pudesse acontecer? Não adianta eu querer um bom emprego se eu não me preparar para tê-lo. Não adianta eu querer um carro bom, melhor do que aquele que eu tenho, se eu não trabalho, se eu não luto todos os dias. Tem gente que fica nessa, se ilude o tempo todo. Aí as coisas não dão certo. Aí ela responsabiliza quem? O tempo. Você deve começar a pensar no tempo como seu aliado. Aquele que vai abrir horizontes para você. 24 horas é tempo para realizar muita coisa. Pense nisso. Fique em paz. Fique na luz. Fique com Jesus. Deus está aqui neste momento. Pai de infinita bondade, venho pedir-te o auxílio nesse instante, para que eu saiba usar bem o tempo, para que eu não me perca nas lamentações, para que eu use o tempo, Senhor, para auxiliar, jamais para atrapalhar, para que eu use o tempo, Senhor, para o meu progresso e também daqueles que estão à minha volta. Auxilia-me então, Senhor, a utilizar bem o tempo, a não gastá-lo com aquilo que é fútil, que eu aprenda então a usar o tempo a meu favor, e se o fizer, com certeza, também beneficiarei aqueles que estão à minha volta. Abençoa, Senhor, todos aqueles que agora estão passando por suas provações, que tenham coragem, que tenham força e que percebam a tua mão a guiá-los, a protegê-los. Fica conosco, Senhor, por hoje e por todos sempre. Que assim seja. Louvado seja Deus. Basta um sorriso, basta um sorriso. Tudo que é bom dura. Estou indo embora, agradecendo por sua audiência e participação. Amanhã estarei de volta e se você perdeu algum dos nossos episódios, confira na nossa página do Facebook, você terá acesso a todos. E como sempre, bota um sorriso no rosto que a vida vai melhorar.